Já está conosco o secretário Vantuir Jacini, recebido pelo Otto Bed, e como já disse para ele, sinta-se em casa. Então, sinta-se em casa. Secretário, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, uma satisfação estar aqui. O senhor sabe que a maldade humana é grande, né? O homem é maldoso. Quando eu vim anunciar a sua presença aqui no programa, hoje mais cedo, Rogério Belk, Rogério Mendelski, Juremir Machado da Silva e Jurandir Soares, era o seguinte: das três, uma. Ou ele vai ser assaltado na Praça da Alfândega, se vier a pé pela praça, ou vai ter um flanelinha pedindo um troco aí, tio, para estacionar o carro, ou não, vão roubar o seu carro. Já teve algum contato desses? Não, porque nós que vivemos aqui no centro temos esse contato o tempo todo, secretário. Bom, vamos começar pelo último aí, né? É maldade humana, é maldade. É maldade, ele só tem bons pensamentos. Os três jornalistas que vocês os quatro. Eu espero que não aconteça nada disso com eles. Mas veja só, com relação aos roubos, roubavam aqui em Porto Alegre mais de 800 veículos por mês. Né? Após os 3 meses já de Operação Desmanche, esse número já desceu para 600 e poucos veículos por mês. Já temos aí o que, então? 25% mais ou menos de... 28%. 28% de redução. 28% de redução. E isso tem sido uma surpresa, esses excelentes resultados alcançados. Né? Porque nós esperávamos esses resultados mais na frente um pouco. Talvez numa linha de tempo aí de 6, 7, 8 meses. Né? E eles já começaram a aparecer agora em 3 meses. Ainda ontem foi realizada a Operação Desmanche em Alvorada. Ela tem sido realizada de 1 a 2 vezes por semana. Né? E já se apreendeu irregularmente mais de 1,2 mil toneladas de peças irregulares. Zero é impossível. Zero é impossível. Mas vamos lá. Qual é o objetivo? É reduzir em quanto? Reduzir o máximo que for possível. O que é o máximo nesse caso? O máximo seria os 1.500 desmanches irregulares existentes no Rio Grande do Sul serem todos eles fechados. E deixado apenas no trabalho os desmanches regulares. Uhum. E quero destacar aqui nesse trabalho todo... Quanto tempo... 1.500 irregulares. 1.500 irregulares. Tá. Quanto tempo o senhor imagina que leve aí para a gente sentir a redução aí sim drástica na faixa dos, vamos lá, 25%, 28%, 30% desses desmanches? A nossa linha de tempo, como eu disse, é de 6 a 8 meses. Reduzir bastante, né? Agora, esse é um trabalho de médio tempo, né? Talvez 2 anos, 3 anos, porque esses desmanches irregulares vêm acontecendo há mais de 20 anos. Mais de 20 anos, Felipe. Uhum. Há mais de 20 anos eles vêm acontecendo. Então... Bom, secretário, tem várias perguntas dos ouvintes. Comigo aqui estão o Gabriel Jacobsen e o Eduardo Paganella, repórteres da Guaíba, que eles estão mais no dia a dia, no campo, né, para sentir o que está acontecendo. Mas ainda em cima de ontem, tá, do anúncio todo que foi feito pelo senhor, pelo governador José Ivo Sartori. Várias perguntas dos ouvintes. Objetivamente, concurso da SUSEP, quando, quantas vagas, para quais cargos? O Thales. São 700 vagas para o concurso da SUSEP e ontem mesmo eu já falei para a superintendente iniciar a elaboração do edital de concurso. E também uma outra determinação, que esse concurso aconteça ainda este ano. Esse ano, portanto. Esse ano. Esse pacote de segurança não é para já, não resolve nada no momento. A população tem urgência. São alguns dos recados nesse sentido aqui. Esse aqui que eu peguei aqui no caso é do Geraldo. Uhum. Para enfrentar a questão emergencial, também no pacote ele está trazendo o aporte de 52 milhões de horas extras e diárias. Com isso, nós vamos poder duplicar a Operação Avante, que é um policiamento itinerante de recobrimento. Aqui no Centro Histórico mesmo, ela está operando e já reduziu em 30% os crimes aqui no centro de Porto Alegre. Então, com esse aporte de recursos, nós estaremos ampliando
a Operação Avante para a região metropolitana, além de Porto Alegre, dentro das 19 cidades. Também estaremos ampliando as investigações especializadas da Polícia Civil, também as perícias do Instituto Geral de Perícia e a SUSEP, na apresentação dos presos na Justiça, vamos procurar zerar essa apresentação. É importante as audiências na Justiça porque vai dar andamento normal à instrução criminal e aí então agilizando as sentenças dos juízes. Quantos PMs irão para Charqueadas para trabalhar na guarda externa daquele complexo prisional? Paulo Roberto, o senhor tem isso de cabeça, secretário? Não, aí já é mais atribuição das instituições, né? Eduardo Paganella. Bom dia, secretário. Prazer falar com o senhor novamente. Bom, secretário, o senhor falou dos números a respeito do roubo e furto de veículos, que informalmente a gente já tem informações aí, de que teve uma queda, né, no furto e roubo de veículos, e isso deve se confirmar no balanço semestral que deve ser divulgado. No entanto, também informalmente, eu obtive a informação de que o número de homicídios aumentou em 20% em 2016 em Porto Alegre. Primeiramente, por que aumentou? E a segunda pergunta que eu lhe faço, se o senhor se sente seguro para andar nas ruas da capital? Eu me sinto seguro, viu, Eduardo? E é uma Porque satisfação... o senhor tem segurança particular não, mas segurança da Brigada Militar permanentemente, ou porque o senhor anda sozinho em Porto Alegre? Com certeza, com certeza. Sábado e domingo, e não esqueça que eu sou policial há mais de 40 anos, né? Então eu ando sozinho em qualquer lugar que eu quiser. Né? Agora, nos dias de semana, as equipes me ajudam muito, me dão agilidade no comparecimento de todas as agendas. Né? Uhum. Mas voltando à pergunta do Paganella, era sobre... Os homicídios, sobre a elevação em 20%, né? Nos homicídios em Porto Alegre. Veja só, o aumento dos homicídios não é só em Porto Alegre, né? É no Brasil todo. E aqui, situando-se no Rio Grande do Sul, nós temos 320 cidades, Eduardo, que não acontecem, e graças a Deus não estão acontecendo, homicídios há mais de 1 ano, 2 anos. Né? A região metropolitana, e dentro da região metropolitana, as 14 cidades que têm esses índices tão altos. Mas esses índices estão altíssimos no Brasil todo. São mais de 60 mil homicídios no Brasil. Mas não justifica que Porto Alegre seja violenta também, né, secretário? Claro que não, nós trabalhamos para reduzir isso. Qualificando as investigações cada vez mais, aprimorando cada vez mais a inteligência policial, incrementando a atualização tecnológica. Né? Então, todas essas providências vão fazer com que as instituições tenham mais efetividade. Na questão ainda dos homicídios, a Polícia Civil ela enviou 85% dos inquéritos de homicídios com resolutividade, ou seja, com definição de autoria para a Justiça. Né? Os latrocínios, 80%, são índices mais altos do que os índices nacionais. Agora, nós todos no Brasil hoje sofremos um grande problema, que são as nossas leis fraquíssimas. Leis fracas estimulam cada vez mais a criminalidade. Teve o caso aí de um cidadão que foi detido aí 39 vezes, né, Felipe, que a gente fez essa reportagem recentemente, e ia para a Polícia Civil, mas não entrava no presídio. Acontecia isso com frequência. E eu já lhe perguntei isso, ele disse que vocês mantêm contato com a bancada federal do Rio Grande do Sul e com o Congresso Nacional. Não tem possibilidade de mudar essa lei. Eu não vejo ninguém debatendo esse assunto em Brasília, secretário. Eles têm muitos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, mais de 1.600, né? E tem de todos os tipos, mas a maioria são para deixar cada vez mais as leis flexibilizadas. Nós não temos aqui leis que determine que as pessoas cumpram as penas que foram condenadas a elas, pelo menos em sua metade das penas. Ao contrário, cada vez mais tem a progressão, as leis permitem a progressão de pena, cada vez mais os criminosos se livram de permanecerem no regime fechado. Gabriel Jacobsen.
Secretário, tudo bem? Tudo bem, Jacobs? Conversamos ontem, secretário, ainda Sim. no Piratini, no anúncio que vocês fizeram dessa segunda etapa do plano de segurança e sobre os diversos desdobramentos dele. Um deles, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor como vai ser realizado, é o que diz respeito à criação de vagas em presídios, tanto para o regime fechado quanto para o regime semiaberto. Vocês anunciaram ontem o plano de criar cerca de 4.800 vagas em regime fechado até 2018. Eu pergunto como, em 2 anos e meio, mais ou menos, de gestão, vocês vão fazer isso, criar tantas vagas em um sistema tão debilitado quanto o sistema carcerário do Rio Grande do Sul, e se isso é uma expectativa real, de verdade, se vocês imaginam como fazer isso até 2018, porque me parece que tem que começar amanhã a construir presídio, então, secretário, porque demoram essas obras. Você tem razão, Jacobs. E veja só, dessas 4.800 vagas, nós já temos 2.450 do Complexo de Canoas que estão sendo ultimadas, né? Temos 670 de Guaíba que já estão com 70% das obras, né? Bom, as outras 1.700 e poucas, elas referem-se àquelas permutas por imóveis que não estão sendo usados pelo Estado. Claro que isso daí já vai depender... já vai ser mais uma atividade complexa, né? O objetivo é realizar as 4.800 vagas, né? Agora, tem um outro ponto que não foi dito no plano, é a iniciativa que está acontecendo em 23 cidades do Rio Grande do Sul, né? Onde o Judiciário, o Ministério Público, a sociedade civil organizada e o Estado estão construindo ou ampliando vagas. Eu recebi o relatório ontem do total dessas vagas, mas foi um dia tão atribulado que eu não tive tempo de ler o relatório. Mas tem cidades que constroem 30, 40, 60 vagas. Tem outras cidades que estão finalizando presídios com 150 vagas, né? Então, essas vagas daí ainda não estão contempladas no plano. Agora, dentro do plano ainda, voltando. Em construção de 3 presídios, né? Construção de 3 presídios que vão... E ainda não estão nem com planta, não tem terreno... Não, a planta já tem. Tem planta. A planta tem. Agora... Não tem terreno nem contratação. Não tem terreno nem contratação porque depende da permuta e da troca por imóveis, né? Essa é a dependência. Mas tem um outro ponto aí que é muito importante. Os semiabertos, né? Nós temos uma previsão de construir 921 vagas no semiaberto. Também nos mesmos moldes do fechado, por troca de imóveis. Essas 921 vagas, somadas àquelas outras que estão sendo recuperadas, 500 e poucas vagas, vão dar, em tese, uma retirada do regime fechado de 1.464 vagas, se não me falha a memória, né? Do regime fechado, porque eles saem do regime fechado e vão para o semiaberto. Então, aí também a criação de mais vagas no fechado, que não está contabilizado no plano, né? Então, são 2 ações que não estão contabilizadas como criação de vagas. Eu acredito que se a gente conseguir atingir esse objetivo, teremos dado um grande passo no sentido de diminuir a superlotação dos presídios. Vamos lá. Secretário, rapidinho, algumas perguntas dos ouvintes. Não é uma questão de segurança pública do Rio Grande do Sul, quer dizer, não é uma decisão da segurança pública do Rio Grande do Sul. De alguma forma, vocês, secretários de segurança, no Fórum de Secretário de Segurança Pública, já trataram com o Exército de, por exemplo, auxiliar no policiamento de rua? O ouvinte aqui, o Daniel Alves de Alvorada. Se os militares no Haiti trabalham como policiais, não podem trabalhar aqui também? Já foi conversado com o Exército isso em algum momento? Essa é uma questão que no passado foi tratado pelo ministro da Justiça e pelo ministro da Defesa, né? Mas não evoluiu porque na época dizia-se que as Forças Armadas, especialmente o Exército, não tinham a preparação profissional necessária, né? E por isso
o Exército ele tem trabalhado bastante na faixa de fronteira. O senhor acompanha isso, porque o senhor veio do Mato Grosso, o senhor ia falar de faixa de fronteira, o senhor conhece bem esse assunto em relação a fronteiras, por exemplo. Sim, exatamente. Então, lá no Mato Grosso do Sul e nos 11 estados de fronteira que o Brasil tem, em todos eles o Exército vem trabalhando através das operações Ágatas, que são operações que congregam todas as polícias, mais o Exército e outras agências, como Receita Federal, Receita Estadual, com excelentes resultados. Agora, na região urbana, é que o Exército precisaria de um outro tipo de preparação, de formação que ainda não tem. Bom dia, senhor secretário. Existe um setor da mídia que bate forte na falta de segurança, mas quando a polícia age com rigidez dentro da lei contra bandidos sanguinários, a mesma mídia diz que foi utilizada força excessiva e desnecessária. Saberia responder qual a real intenção da mídia? Seria desestabilizar ainda mais nossa sociedade? Eduardo de Porto Alegre. Sobrou para nós também, não. Não é só para a segurança pública, só para a mídia também. Viu? Eu acho que é com você essa daí, viu, Felipe? Mas, veja bem, eu compreendo assim a mídia, ela tem que noticiar os fatos que acontecem. E a mídia ela é essencial como elemento garantidor da democracia. Né? Então, Tá, eu acho que o senhor já respondeu essa aqui, então vou passar adiante. Tá? Felipe, bom dia. O que será feito de concreto para acabar com o prende e solta? Enio Borges, da Tristeza, já falamos a respeito do trabalho, inclusive no Congresso Nacional, onde não evolui, né? Sou Paulo Cardoso, Porto Alegre, e gostaria de saber do secretário quando a base móvel da Brigada Militar irá ser instalada no Rubem Berta. Tá, muito boa essa pergunta. Faz parte, então, do lançamento do plano ontem. Os 4 bairros elencados, Rubem Berta, Santa Teresa em Porto Alegre, Matias Velho em Canoas e Santo Alfonso em Novo Hamburgo, né, serão instaladas agora, na próxima semana. Já está já temos as bases móveis, já temos os efetivos, já tem todo o planejamento pronto. Agora é só a questão de agenda e já para essa semana que vem. Pergunta para o secretário qual a proposta de segurança quanto ao câncer do Estado, roubo de carros e tráfico de drogas. Roubo de carros a gente já tratou bastante no início da entrevista. Tráfico de drogas, secretário. É o Everton da Zona Norte. Com relação ao tráfico de drogas, foram apreendidas 10,8 toneladas de drogas em 2015. E este ano, proporcionalmente, já estamos apreendendo igual ou quantias a maior. O tráfico de drogas e o uso de drogas em si, são crimes contra a saúde pública, contra a saúde individual das pessoas. O grande problema do tráfico de drogas são os crimes conexos. Roubo, homicídio, latrocínio, furto, que são praticados para assegurar o domínio de territórios. Então, o tráfico de drogas, o grande problema do tráfico de drogas são os crimes conexos. Eduardo Paganella. Bom, secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da situação dos bombeiros, do desmembramento da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, mas eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso não é necessariamente eu. Então, por isso, a gente entrou em contato com um representante da ABERCS, que é a Associação dos Bombeiros, e que gravou uma pergunta para o senhor. Vamos ouvi-lo. Secretário Jacine, que é o Birajara Ramos, coordenador-geral da ABERCS. E a pergunta que eu faço é muito simples, embora nós já tenhamos conversado muitas vezes aí o trabalho da Secretaria de Segurança junto com a Associação de Bombeiros. A pergunta é, agora chegando o dia 2 de julho, né, prazo final para a estruturação do Corpo de Bombeiros, como prevê a emenda constitucional 67, que alterou a Constituição do Estado, nós gostaríamos de saber quando e como serão os projetos que o governo encaminhará para estruturar o Corpo de Bombeiros. Sabemos que é extremamente necessário para o desenvolvimento da corporação 3 projetos, que seria a lei de transição, a lei de fixação de efetivo, que determinará o tamanho do Corpo de Bombeiros, e a lei de organização básica, que seria a estrutura da corporação, né, sua espinha dorsal. Quando que o governo irá encaminhar essas legislações? Obrigado pela pergunta. Veja só, da Secretaria de Segurança e vindo do Corpo de Bombeiros, os estudos todos já foram feitos, vindo da Brigada, e encaminhados para a Casa Civil. Ontem, o chefe da Casa Civil me disse que está nos finalmente da elaboração dos projetos. Eu não sei dos detalhes, porque não estou sabendo, mas ele me disse que estaria nos finalmente. Então, aguardaremos para breve
E eu também tenho essa mesma ansiedade que você. O pacote da área de segurança pública, lançado ontem pelo governo do Estado, desagradou os representantes das categorias do setor. O presidente da Associação de Cabos Soldados da Brigada Militar, o Leonel Lucas, lamentou que, além do parcelamento das nomeações até o fim de 2017, não houve sinalização para mais um concurso público. A gente vê com preocupação, porque a população não pode esperar por essa toda a segurança que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, né? E parcelar, além de estar parcelando salário, parcelando convocações. Acho que o governo tinha que ser mais responsável, chamar esses 2.500 concursados e abrir edital já para novas convocações. Mas é isso mesmo, viu? O governo é responsável. Ele é tão responsável que chamou a quantidade que ele podia pagar o salário. Aliás, os salários parcelados, né? Então, é esse a grande questão do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, durante anos e anos e muitos anos, gastou mais do que arrecadou. E este governo é um governo que faz uma política transparente, uma política austera, no sentido de legar para seus sucessores uma economia, um equilíbrio econômico do Estado. Eu vejo o secretário da Fazenda dizer que é um esforço de muitos e muitos anos. Não sei se vai ser nesse período todo, mas o trabalho é nesse sentido. Chamou-se o que se podia pagar desta forma. Com relação a novos concursos, nós pretendemos sim ainda fazer novos concursos, mas a lei impede que, enquanto houver concursos em andamento, se façam outros concursos. Pergunta ao secretário de Segurança, Vantuíno Jacini, sobre PPPs, convênios. Temos projetos sendo desenvolvidos para a segurança, por exemplo, em Capão da Canoa e Xangri-Lá. Temos um grupo de trabalho desenvolvendo um projeto modelo com comunidade, entidades, associações, ONGs, com urgência. Como é que o senhor vê a PPP? É a pergunta da Bebel Eberly. Bebel, eu conheço a Bebel. Ela é sempre muito proativa e está sempre procurando ajudar a segurança pública. E é nesse sentido mesmo que nós queremos que a sociedade civil organizada atue. Sei dos projetos, dos convênios que estão sendo elaborados lá, não só lá em Capão da Canoa, Xangri-Lá, mas também em outros municípios do Rio Grande do Sul. Todos são muito bem-vindos. Dentro do GGI, Gabinete de Gestão Integrada do Estado, esses assuntos estão sendo tratados. Faz parte do GGI os CONCEPROS, que é a organização da sociedade civil, mas também outras iniciativas da sociedade civil são muito bem-vindas e, com certeza, nós estamos de braços abertos para receber essa ajuda. Gabriel Jacobsen. Secretário, a SUSEP, a Superintendência de Serviços Penitenciários, deve seguir sobre o guarda-chuva da secretaria que o senhor comanda ou deve haver uma troca de espaço da SUSEP, ficando sob, por exemplo, o guarda-chuva político da Casa Civil do Piratini? Olha, eu sei que existem alguns estudos, mas isso são estudos, né? Ela continua subordinada à Secretaria de Segurança. Estudos produzidos pelo Piratini, nesse sentido. Com certeza. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, só para comunicar aos ouvintes. Infelizmente, não mandem mais perguntas. Nós não vamos conseguir responder as que estão aqui e aí depois vai frustrar mais gente ainda. Então a gente já tem perguntas suficientes aqui. Se quiser, claro, vai que, mas não vai dar para responder todas. Vamos lá. É um comentário do ouvinte, estou respeitando todos, estou lendo os comentários, e aí tem uma pergunta final que a gente não tratou ainda. De nada adianta melhorar a segurança se depois de presos bandidos são liberados pelo judiciário beneficiados com leis absurdas e obsoletas. Já comentamos isso. Reforma na lei é o que precisamos com urgência. Aí que entra o comentário que eu gostaria. Colônias penais com trabalho para os presos se ocuparem e se reintegrarem à sociedade ajudaria muito. Carlos Castro, Guarujá, Porto Alegre. Secretário. Muito boa a sua pergunta e eu agradeço. Olha só, Carlos. O tratamento penal ele está previsto na Lei de Execução Penal e ele é composto pelo trabalho, pela educação, pela assistência psicossocial, pela assistência à saúde e pela assistência religiosa. É nesse viés que nós trabalhamos dentro da SUSEP. Quando assumimos o governo, esse trabalho e o tratamento penal acontecia em percentuais baixos. Hoje já atinge 52% dos presos condenados. Então, o grande objetivo do sistema penitenciário do Rio Grande e de qualquer outro sistema penitenciário do Brasil é preparar os presos para a reinserção social. Porque no Brasil nós não temos
prisão perpétua nem pena de morte. Nós temos que devolver para a sociedade os presos melhores do que quando entraram no sistema penitenciário. Qual a participação do Estado com homens na Força Nacional de Segurança? Os brigadianos que estão cedidos ao Antenor? Existem um certo número de brigadianos, fruto de convênios assumidos pelo governo anterior, e eles vêm como contrapartida a vários outros convênios, ou seja, vários recursos que são enviados para o Estado. Então, são requisitos dos convênios assinados anteriormente. Quando o senhor faz essa referência a convênios assinados anteriormente, é porque vocês não pretendem renovar esses convênios? Eu não disse isso. Não, mas eu estou lhe perguntando. Não. É que o senhor duas vezes o senhor citou o governo passado, me parece o seguinte: olha, não é nós que cedemos, né? Foi o governo passado. O senhor não está a fim de ceder para a Força Nacional de Segurança? Felipe, veja só. Nós temos um número lá. Nós não estamos cedendo um número a maior como foi solicitado. Ah, perfeito. Tá? Aquele número estipulado lá, nós vamos continuar cedendo. Tá. Aquele a maior aqui não. Na Polícia Civil, o pacote lançado ontem foi visto com mais otimismo que na Brigada Militar, né? O vice-presidente da UGM Sindicato, Fábio Castro, destaca que houve uma evolução, mas que ainda falta muito. O simples chamamento dos 650 já não cobre na totalidade a demanda da Polícia Civil. O déficit efetivo é muito grande e certamente é insuficiente a convocação em 3 etapas de 200, 200 e 200. Então nós ficamos bastante preocupados, porque a questão do efetivo ela é grave, acho que é a mais grave da história aí. Há 20 anos atrás nós tínhamos mais de 6 mil policiais, a população era menor, a criminalidade também era menor, então nós vemos com bastante preocupação. Secretário? Veja bem, o governador ontem no discurso, e eu estou de pleno acordo com o governador, ele enfatizou que o plano não é aquele que necessário, né? É o possível. E esse possível insere-se dentro da capacidade orçamentária financeira do Estado. Esperamos, e é esse nosso objetivo, quando concluir todo esse concurso, nós faremos outros concursos, assim como já estamos fazendo na SUSEP e no IGP. Agora, modernizamos também a tecnologia. Tecnologia na segurança pública estava defasada em 15 anos, em alguns aspectos, e importantíssimos para a investigação especializada. Modernizamos, os refeitos dessa modernização já se vê no aumento das prisões, na quantidade enorme de prisões que estão acontecendo, e também na gestão da segurança pública. A tecnologia também vai ter um papel muito importante. Estamos conversando com o secretário estadual de Segurança Pública, Vantuíro Jacini. O sinal marcou 10 horas. Teríamos, tradicionalmente, nesse horário, o Guaíba Notícias, mas nós vamos seguir com a entrevista junto com os colegas Gabriel Jacobsen e Eduardo Paganella, né, porque foi cedido o espaço aqui para o secretário. O secretário disse que tem que ir embora. Não, secretário, não vai embora não, segura aí. Segurança Pública, aqui é um comentário do ouvinte, tá? Segurança Pública também se faz com órgãos técnicos bem estruturados. Segurança não é só viatura com sirene na frente do Piratini. Abraço do Thales. Algum comentário? De fato, a modernização da tecnologia estava defasada em 15 anos. Eduardo Paganella. Bom, secretário, claro, a gente fala mais de Porto Alegre, primeiro porque estamos aqui, segundo porque é a capital do estado, a cidade com o maior número de habitantes. Agora, no interior do estado é muito comum municípios com apenas um brigadiano ou um policial civil para atender. E o senhor falou que esses novos brigadianos que vão entrar, prioritariamente vão entrar para Porto Alegre e para as outras cidades que compõem aquele rol das 19 mais violentas. Como é que vai ficar a situação das cidades do interior do estado que já são desguarnecidas de policiais civis e militares? Aquelas cidades onde a criminalidade é baixa ou baixíssima, essas cidades, e estão muito perto as umas das outras, a Brigada Militar ela já realiza a polícia intermunicipal, né? Patrulhas intermunicipal. Então ela pega esse um de uma cidade, 2 do outro, 3 do outro, forma as equipes, e são cidades que estão distantes uma das outras de 5, 6, 10, 15 quilômetros, né? Então essa equipe faz o policiamento preventivo nas cidades. Essa é uma técnica que vem sendo usada, e enquanto nós estivermos atendendo aquelas 19 cidades,
nós continuaremos com esse procedimento. Mais na frente, então, pretendemos, de acordo com a necessidade do serviço, isto é, de acordo com a criminalidade, iremos também atender as outras. Num primeiro momento, então, não vai haver... Esses policiais que entrarem vão para essas 19 cidades, não vão para o restante do estado. Gabriel? Secretário, imagino que o senhor tenha, se não de cabeça, mas um número aproximado, o número de aposentadorias de brigadianos que vão para a reserva todos os anos. Esse ano, se eu não me corrija se eu estiver errado, são mais de 2.000 que devem ir para a reserva somente nesse ano. O que é possível fazer? Chamar, vocês dizem que não há capacidade financeira para chamar mais para os próximos anos do que estão chamando agora, esses 2.000 PMs. O que é possível fazer para que esses brigadianos não se aposentem, não vão para a reserva e não aumentem ainda mais esse déficit anualmente? Só em 2016 foram 550 no mínimo. As aposentadorias são voluntárias. Então, quando o policial ou quando o servidor atinge aqueles 30 anos de serviço ou 35 anos de serviço, ele tem o direito de se aposentar. Mudar as regras de aposentadoria, por exemplo, é uma solução? No mundo todo acontece isso, né? Acontece isso. No Brasil está em discussão atualmente a idade mínima de aposentadoria. Mas a aposentadoria é voluntária. Mas se o policial quiser permanecer, ele permanece, através de gratificações de incentivos para a sua permanência no serviço ativo. Não está adiantando muito, desculpa insistir, Felipe, não está adiantando muito. A gente está vendo os policiais irem para a reserva anualmente e a gente tem um déficit, por isso que eu lhe pergunto, secretário. E existe um debate no governo do estado acontecendo, o senhor acompanha, de alteração das regras de aposentadoria para esses policiais. Existe esse debate e existe também esse outro ponto que você se referiu. Como gratificar os policiais ou como incentivar a permanência dos policiais que já cumpriram os seus 30 anos de serviço. Agora, complementando, o CVMI, ele foi... O que é CVMI? Voluntário? Corpo de Voluntários. Felipe, você está me testando? Não, é que o ouvinte não sabe. Eu, por exemplo, não sei. É que a gente usa sigla de vez em quando, secretário. E aí o ouvinte... Eu só sei o início, por exemplo, eu não sei o resto. Vocês com essa sigla, o CVMI, aí o ouvinte está lá. Eu fiquei boiando e fico imaginando o ouvinte. Né? O que é CVMI? Aqui, ó. Tá certo. Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos. Positivo, obrigado, Paganella, mas é isso mesmo, Paganella tá certo. Não, mas o secretário sabia, viu? O secretário estava... É que nós interrompemos ele. Eu ia começando a falar, né? Eu fiquei no Corpo de Voluntários. Mas então, o CVMI, nós ampliamos, né? O ano passado nós ampliamos as ações em que ele podia participar, como, por exemplo, o vídeo monitoramento. Né? Um policial que já tem 30 anos, que já se aposentou, tem uma larga experiência. Então, ele, analisando um monitor com um cenário, ele sabe interpretar aquele cenário ali e aí fazer o despacho da viatura para atender aquele fato. Aqui é mais uma reclamação, entendeu? Por que a Brigada Militar só vai atrás de traficantes e as ruas estão às moscas? Sou contra perseguições colocando em risco a população. Tiroteios, no caso, em ruas, né? É a Carla. Sim. Eu acho que ela está se referindo àquele fato que aconteceu ontem, né? Quarta. Na Érico Veríssimo com a Rua Ipiranga. Era um elemento aí de grande periculosidade que tinha ido depor, estava saindo e verificou-se que a segurança dele era realizada com carros com viaturas, com carros que haviam sido roubados. Então a polícia saiu atrás para verificar e constatou realmente que o carro era roubado e prendeu alguns desses elementos, encontrou armas, pistolas, com aqueles elementos. Secretário, essa é uma questão que a gente estava... Eu até tinha pensado dessa forma também, mas vamos lá. E aí o ouvinte traduz de outra forma. Felipe, tudo bem, os números podem até ser verdadeiros, mas nós, a população, não sentimos essa melhoria ou essa diminuição do número de assaltos, diz o Eduardo. A questão da sensação de segurança ou da sensação de insegurança que nós vivemos. Qual é a avaliação que o senhor faz como cidadão que é, como especialista que é também, que não deixa nunca de ser, porque é policial federal há várias décadas e hoje, segundo o estado que o senhor é secretário de segurança, a gente sente medo. Como é que é isso? Veja só.
as polícias estão trabalhando e muito. 167 mil criminosos foram presos em 1 ano e 7 meses. Né? No entanto, estão nos presídios 30 mil, decorrente das leis fracas a que me referi. Agora, tem um outro aspecto que precisa ser também analisado. A polícia é o último elo da corrente, a segurança pública é o último elo da corrente. O primeiro elo é a família, o segundo elo, a educação, o terceiro elo, a assistência social, e o quarto elo que é a polícia. Quando esses elos vão rebentando ou vão trincando, desemboca tudo na polícia. As polícias estão trabalhando e muito. Várias pessoas aqui. É assim, ó, Felipe, quando se tem uma pistola na cintura e segurança particular, é fácil sentir seguro. Esse aqui não assinou até, tá? Mas assim, ó. Pergunta ao secretário se ele anda armado nos finais de semana, é o Douglas. Né? São essas questões assim. Tem essa questão, é claro que o senhor anda armado, o senhor é policial federal, não tem problema nenhum o senhor andar armado. Mas a pergunta eu vou fazer de uma outra forma. Esse é um estado onde majoritariamente as pessoas acreditam que devam andar armados. As pesquisas mostram que o gaúcho gostaria de ter, a maioria dos gaúchos, possibilidade de andar armado. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Né? A gente teve debate do desarmamento, né? Muita gente defende o desarmamento da população. Né? Como é que o senhor, qual a sua visão a respeito disso? Eu me insiro dentro dos gaúchos que gostam de andar armados, até não só por profissão, mas também historicamente. Os gaúchos sempre andaram armados e defenderam o território rio-grandense e nacional, porque sempre estiveram armados e preparados para essa defesa. Quando se fez a lei do Sinarme, o que se dizia na época? Que precisava se tirar de circulação as armas, porque os criminosos usavam as armas e retroalimentavam o crime. Para isso que se disse. O que aconteceu depois dessas décadas da lei do Sinarme, essa década de tirando as armas de circulação? Retirou-se as armas das pessoas de bem. E os criminosos continuaram comprando armas aí na fronteira e recebendo armas pela fronteira. Né? Então, ficou a situação assim, as pessoas de bem desarmadas, né, e os criminosos armados. Nos Estados Unidos, lá a arma é cultural. O Rio Grande do Sul poderia ser semelhante aos Estados Unidos. É cultural do Rio Grande do Sul usar esse armas, principalmente na campanha gaúcha. Deixa eu aproveitar o gancho dos Estados Unidos, secretário, para ficar num tema polêmico. Secretário, Estados Unidos, diversos estados estão liberando o uso de drogas, entendendo que a legalização do uso de drogas faz com que se acabe com o tráfico. Se não tem mais como o traficante vender a substância que é proibida, as pessoas compram legalmente, quebra os traficantes e quebra esse ciclo que o senhor falou de crimes conexos com o tráfico de drogas. O que o senhor pensa sobre isso? Veja bem, os estados que começaram com essa política começaram a regredir da política. Inclusive a Veja acho que dessa semana ou da outra semana, traz uma matéria muito boa a respeito. Mas também, não só nos Estados Unidos, outros países. Holanda, que tinha locais, praças, hotéis, em que era permitido o uso de drogas, regrediu. A Suíça regrediu. A Inglaterra regrediu. Isso sem falar na China. Sem falar na China, que o uso do ópio na China era comum. Houveram 2 guerras para haver o domínio do ópio, do comércio do ópio na China. 2 guerras entre a China e a Inglaterra e países aliados. Né? Então, essa é uma política que ela é colocada, regride, aí outros países em outros locais colocam ela de novo, regride. Eu sou contra essa política de liberação de drogas. Por quê? Por causa dos crimes conexos. Não só pelo crime contra a saúde pública, né? Não só contra esse, mas principalmente com os crimes conexos. Vai haver a guerra pelo domínio de territórios. Vai haver a guerra econômica, assim como houve na China, nas 2 guerras do ópio. Mas não existe guerra com relação à venda de bebida alcoólica, cigarro, que são outras drogas, por exemplo, para citar, que são legalizadas. O capitalismo organiza isso aí, né, com alguma regulação do Estado. Essas drogas aí são de baixo potencial ofensivo à saúde pública, né? Então, e vem culturalmente, os Estados Unidos, quando
tentou, através da lei seca, impedir o uso, deu no que deu, né? Então, essas drogas de baixo potencial ofensivo e que vêm historicamente sendo utilizado pelas populações de todos os continentes, né? Elas já entraram na cultura de todos os povos. Tá, já explodiu o horário de secretários. A assessoria secretária tem que liberar. Azar de você. Segura aí um pouquinho. Eduardo Paganella. Secretário, 2 perguntas sucintas, tá? A primeira delas, o senhor deu a entender que é favorável, por exemplo, à liberação irrestrita de arma de fogo. Se dependesse do senhor, a população gaúcha poderia ter arma de fogo. Com controle. Que tipo de controle? Há controle, porte de arma, os registros das armas, né? Ter armas controladas. É esse daí. Certo. Uma outra questão. O senhor falou a respeito dessas bases móveis que vão ficar aqui em Porto Alegre, no Rubem Berta, Santa Teresa e também em Alvorada e Novo Hamburgo. Canoas, Novo Hamburgo. Canoas e Novo Perdão, Hamburgo. Canoas e Novo Hamburgo. Vai funcionar parecido como funciona com as UPPs no Rio de Janeiro? Eu queria saber basicamente como é que vai ser o funcionamento dessas bases móveis que vão permanecer nesses bairros. Uma equipe que estará ali atendendo a população e também fazendo o despacho de outras equipes para atender às necessidades que foram surgindo naquele bairro. 24 horas. 24 horas. Bom, essa aqui é a primeira colocação lá atrás, né? A insegurança pública está gerando um rodízio, principalmente em Porto Alegre. Como fica como se foca a ação contra os desmanches? Os ladrões estão se reciclando e passando aos assaltos, principalmente no centro de Porto Alegre. É um comentário de José Freitas, alguma observação? Veja bem, os desmanches aonde acontece a receptação dos roubos, dos furtos de veículos. Quando se age nessas operações de desmanche, o objetivo é tornar ilegal, e, aliás, antieconômico, essa atividade, que é ilegal, mas também torná-la antieconômico. Um veículo roubado ou furtado e levado para um desmanche, ele vale em torno de R$1.000 a R$2.000. Né? Então, é esse prejuízo que o dono do desmanche está tendo, perdendo tudo, porque todas as peças irregulares são trituradas. Com isso, vai se tornar antieconômico esse negócio, desincentivando o roubo, o furto, o latrocínio e o homicídio. E, voltando ao início também, Felipe, pergunta, eu voltei às 2 questões do início por uma questão, porque muitos ouvintes foram chegando ao longo da entrevista. É rádio, as pessoas foram sintonizando, então, vamos lá. Felipe, pergunta trivial, simples. Policial, viatura na rua, ostensivamente quando? Se já tem verba, polícia na rua para intimidar bandidagem. Na prática, quando? Professor Daniel. Já está acontecendo, né, com a Operação Avante, sendo duplicada com esse aporte de novos recursos. Agora, não esquecer que nós temos, já cursando a academia, 220 policiais, já quase 2 meses, e que em breve também estarão nas ruas. Só como critério do programa eu uso o seguinte: quando eu abro a mensagem do ouvinte, eu leio a mensagem do ouvinte. Então, depois já dei o recado que lá 9h50, para não mandarem mais mensagem, já entraram mais 100 depois do que a gente disse, mas tudo bem. Então é o seguinte, eu abri uma mensagem, só vou ler também, o senhor comenta. Né? Secretário Vantuir Jacini, por favor, coloque o comando de toda a Operação Avante sob supervisão do Coronel Quadros. Eu não conheço o Coronel Quadros. Vi imagens da sua atuação na sexta passada na Grande Porto Alegre. Aquele tipo de abordagem técnica precisa e destemida é o que pode fazer com que a sociedade sinta-se segura, sem medo de desagradar os direitos humanos e os adeptos do politicamente correto. Grande abraço, Márcio de Porto Alegre. Eu acho o seguinte, o Márcio quer chegada forte, trava alta. E aí? A brigada, ela sabe quais são os oficiais que vai colocar para comandar as operações, de modo que, nesse aspecto, eu não me envolvo. O que eu cobro da brigada são resultados. Né? Uhum. A forma como vai fazer está dentro da técnica, da tática e das políticas da brigada. E a única pergunta minha para o senhor, e encerrando. Ontem foi feito um grande anúncio, com pompa e circunstância no Palácio Piratini. O senhor assinou, teve documento para assinar ontem?
Mas o senhor assina embaixo, não teve documento, não, mas foi anúncio. Mas o senhor assina embaixo, quanto, não é uma questão do tempo, mas vocês conseguem colocar em prática? O senhor confia que o secretário Giovanni Feltz vai liberar esse dinheiro, vai funcionar? Daqui a um ano a gente faz um levantamento, daqui a 6 meses, e vai ver resultados desse anúncio de ontem do Palácio do Piratini, ou vai ficar só no anúncio? Eu confio plenamente no secretário Feltz, confio plenamente no governador, no governo todo. Até porque, se não confiasse, eu não estaria aqui. O senhor está preparado para ser, novamente, olha, fazer um levantamento daqui a 6 meses, um ano, e dizer, olha, estão aqui os resultados. Como o senhor está dizendo dos resultados, por exemplo, da Avante, caiu 28% o número de roubo de carros. Os resultados, eles vão aparecendo também paulatinamente, na medida que todas essas ações forem implementadas, né? Lá no final de um ano, você me chama aqui que a gente vai fazer o somatório de todas as fases. Tá bem. Secretário, eu quero agradecer ao senhor. A gente estourou o tempo aqui, a gente seguiu adiante no programa. A sua assessoria está desesperada, ele tem compromisso e tal, mas nós não podíamos liberá-lo sem, no mínimo, aqui fazer algumas das perguntas dos ouvintes. E quero dizer o seguinte, tem mais de... Olha, dá para até calcular, mais de 150 aqui, ouvintes que nem abri as mensagens, que vou ser xingado eu por eles, tá? Ainda bem que a minha agenda está sendo atrasada de público por vocês, então eu já tenho lá a desculpa lá onde eu vou chegar atrasado. Tá bem. Secretário Vantuírio Jacini, obrigado ao senhor, sucesso aí. E vamos lá, porque a gente critica aqui, mas a crítica é uma crítica que a gente sempre tenta, na verdade, construir. De vez em quando pau é pau, né? Pedra é pedra, a gente briga, mas... A gente torce muito porque é uma área muito sensível que o senhor trabalha. Obrigado, Felipe, obrigado, Paganella, obrigado, Jacobs, pelas perguntas e pela oportunidade de poder responder à sociedade gaúcha.